Alguma vez você sentiu que o peso do mundo estava sobre seus ombros? Já passou por momentos tão escuros que parecia impossível enxergar a luz no fim do túnel? Se for assim, quero que saiba de uma coisa: você não está sozinho. Todos enfrentamos tempestades na vida, momentos em que parece que nossa alma está à beira do colapso e nossas forças se esgotaram. Mas hoje, querido amigo, tenho uma mensagem de esperança especialmente para você. Prepare-se, porque estamos prestes a mergulhar em 10 versículos bíblicos tão poderosos que podem transformar completamente a sua vida. Estas não são simplesmente palavras numa página, mas promessas vivas de Deus, verdadeiras âncoras para a sua alma em meio a qualquer tempestade que você esteja enfrentando. E aqui está o segredo: o último versículo que vou compartilhar hoje pode ser exatamente o que você precisa ouvir neste momento. Por isso, te convido a ficar até o final, porque o que está prestes a ouvir tem o poder de transformar a maneira como você enxerga seus desafios. Cada um desses versículos é uma promessa direta do coração de Deus para você. E à medida que avançamos, você descobrirá como essas verdades eternas podem trazer paz para sua mente, renovar seu espírito e fortalecer seu coração. Não importa quão grande seja a tempestade que você esteja enfrentando, Deus tem uma palavra para você hoje. Então, prepare seu coração, abra sua mente, porque o que está prestes a ouvir não apenas pode mudar o seu dia, pode mudar toda a sua vida. Glória a Deus por ter te trazido até aqui. Agora, vamos começar essa jornada transformadora através das promessas inabaláveis do nosso Senhor. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like neste vídeo e comentar aqui embaixo qual versículo mais tocou o seu coração. E se você conhece alguém que esteja passando por uma tempestade, compartilhe este vídeo para que juntos possam receber a mensagem de esperança e força que Deus nos oferece. Obrigado pelo seu apoio e por fazer parte desta comunidade. Vamos começar. Número 1, Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje quero conversar com você sobre uma das promessas mais poderosas que encontramos na Palavra de Deus. Uma promessa que tem o potencial de transformar completamente a maneira como enfrentamos a vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essas palavras não são apenas um versículo que memorizamos e repetimos. São uma declaração de fé que Paulo escreveu enquanto estava na prisão, em meio a circunstâncias extremamente difíceis. É importante lembrar disso, porque Paulo não escreveu essas palavras de um lugar de conforto, mas sim de uma cela, acorrentado, enfrentando a incerteza sobre o próprio futuro. No entanto, ele podia afirmar com plena certeza que Cristo lhe dava força para enfrentar qualquer situação. E isso é fundamental para nós hoje. Quando pensamos na frase "posso todas as coisas", às vezes interpretamos como se Paulo estivesse dizendo que literalmente pode fazer qualquer coisa, desde voar até ser invencível. Mas o contexto é essencial. Paulo não está falando sobre realizar feitos extraordinários no sentido físico, mas sim sobre suportar qualquer situação que a vida apresente, seja ela boa ou ruim. Ele havia aprendido a estar contente tanto na abundância quanto na escassez, tanto na liberdade quanto na prisão. Esse todas as coisas inclui as provações, as dificuldades, as alegrias e os momentos de paz. Paulo podia enfrentá-los todos porque Cristo o fortalecia. A chave aqui é Cristo, é nele, e não nas nossas próprias capacidades que encontramos a força para continuar. Alguma vez você já sentiu que simplesmente não tem mais energia para seguir em frente? Que as dificuldades são tantas que você se sente esgotado, física e emocionalmente? É nesses momentos que devemos lembrar que nossa força não vem de nós mesmos, mas de Cristo. E o melhor de tudo é que essa força não é temporária.
não é algo que Deus nos dá uma vez e depois retira. É uma fonte constante, sempre disponível, sempre nos renovando. É libertador perceber que não precisamos ser autossuficientes. Vivemos em uma sociedade que nos empurra o tempo todo para sermos fortes por conta própria, para não depender de ninguém. Mas em Cristo encontramos uma força que não se baseia no que nós conseguimos fazer, e sim no que Ele já fez por nós. Essa verdade tira de nós o peso de termos que ser suficientes por conta própria. Agora, como podemos aplicar essa promessa no nosso dia a dia? Pensemos em momentos de dificuldade financeira. Há situações em que os números simplesmente não fecham, em que as preocupações sobre como pagar as contas ou cuidar da família nos sufocam. Nesses momentos, Filipenses 4:13 se torna uma âncora para a nossa alma. Não significa que magicamente os problemas vão desaparecer, mas nos lembra que podemos enfrentá-los com a força que vem de Cristo. Isso nos ajuda a manter a calma, a buscar soluções com a mente clara e com o coração confiante de que Deus proverá. Também, quando enfrentamos batalhas emocionais, como a depressão ou a ansiedade, esse versículo se torna uma luz em meio à escuridão. Ele nos lembra que não estamos sozinhos na luta, que Cristo nos dá força para levantar a cada dia, para seguir adiante, mesmo quando parece que não temos forças para isso. A chave está em nos agarrarmos a essa verdade, dia após dia, momento após momento, sabendo que nossa fraqueza é o lugar perfeito para que a força de Deus se manifeste. Paulo, mesmo estando na prisão, nos mostra que a força em Cristo não depende das circunstâncias. É uma mudança de perspectiva. Ele pôde manter uma atitude positiva porque seu foco não estava na prisão, mas em Cristo. E isso é algo que também podemos aplicar. Em vez de nos focarmos naquilo que nos falta ou no quão difícil é a situação, podemos direcionar o nosso olhar para Jesus, que nos dá a força para continuar. E isso nos leva à ideia de contentamento. Paulo sabia o que era estar satisfeito em qualquer circunstância, e isso só é possível quando nossa força vem de Cristo. Se nossa satisfação depende de fatores externos, estaremos sempre em busca de mais. Mas quando encontramos nossa força em Cristo, aprendemos a estar em paz em qualquer situação. Por fim, pensemos no medo. Todos enfrentamos temores. Alguns de nós lutamos com o medo do fracasso, do futuro ou até mesmo do rejeito. Mas Filipenses 4:13 nos dá uma ferramenta poderosa para enfrentar esses medos. Com Cristo nos fortalecendo, podemos dar passos de coragem, sabendo que Ele está conosco e que sua força é mais do que suficiente para vencer qualquer temor. Por isso, querido amigo, não importa o que você esteja enfrentando hoje, não enfrente sozinho. Cristo está ao seu lado e nele você tem força para vencer qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, hoje e sempre. Número 2. Salmos 46, versículo. Um Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Essas palavras do Salmo 46 nos oferecem uma promessa que é tão relevante hoje quanto foi no tempo em que foram escritas. Em tempos de guerra e conflito, Israel vivia sob constante ameaça, e esse salmo era um lembrete de que, apesar das circunstâncias externas, Deus estava com eles, protegendo-os e fortalecendo os seus corações. Embora as ameaças que enfrentamos hoje possam ser diferentes, pandemias, crises econômicas, problemas familiares, a mensagem continua sendo a mesma. Deus é o nosso refúgio inabalável. Pense no que significa um refúgio em tempos de perigo. Um refúgio é um lugar seguro, onde as tempestades da vida não conseguem nos alcançar. Isso não quer dizer que a tempestade não exista, mas sim que há um lugar onde podemos nos sentir protegidos, onde o perigo não nos toca. Esse lugar é Deus.
Ele é o nosso refúgio espiritual e emocional. Não importa quão caótica seja a tempestade ao nosso redor, em Deus encontramos paz. Você já experimentou esse tipo de paz? Quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando, são nesses momentos que o poder de Deus como refúgio se torna real. Às vezes, tudo o que precisamos é parar, fechar os olhos e lembrar que estamos sob a sua proteção. Deus não é apenas um refúgio, Ele é também a nossa fortaleza. E aqui é importante notar a diferença entre refúgio e fortaleza. Um refúgio é onde nos escondemos, mas uma fortaleza é um lugar de força. Deus não apenas nos protege, Ele nos dá força para seguir em frente. Ele nos fortalece para enfrentarmos as dificuldades, não com nossas próprias forças, mas com as dele. Quando pensamos que não podemos mais, quando sentimos que nossas forças se esgotaram, é aí que a fortaleza de Deus nos sustenta. Já ouvi testemunhos de pessoas que, em seus momentos mais sombrios, encontraram uma força que nem sabiam que tinham. Essa é a força de Deus agindo em nossas vidas. E o mais bonito é que Deus é nosso socorro bem presente na angústia. Não é uma ajuda que chega tarde, nem algo que precisamos merecer. Deus está sempre pronto para nos ajudar. Às vezes, no meio das provações, podemos sentir que Deus está distante. Mas a verdade é que Ele está mais perto do que imaginamos. Sua ajuda está disponível no momento certo, exatamente quando mais precisamos. A chave está nesse socorro. Quantas vezes nos sentimos sozinhos apenas para perceber mais tarde que Deus já estava agindo a nosso favor? Através da oração, podemos abrir os olhos para ver a ação de Deus em nossas vidas. Ele ouve, Ele responde, e o socorro dele é imediato. No mesmo versículo, encontramos outra promessa: não temeremos. Isso não quer dizer que as dificuldades desaparecerão, mas que em meio a elas não precisamos viver com medo. Deus nos chama a confiar nele, a vencer o medo com a certeza de que ele está no controle. Como fazer isso na prática? Uma forma é meditar na sua palavra, lembrar das suas promessas e confiar que, independente do que acontecer, Deus tem o controle. Manter a calma quando tudo parece caótico não é fácil, mas com Deus é possível. Ele é a rocha firme em quem podemos nos ancorar. Esse salmo também nos fala sobre a imutabilidade de Deus. Tudo neste mundo muda. As situações mudam, as pessoas mudam, até mesmo as nossas emoções mudam. Mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando tudo ao nosso redor é incerto, quando o mundo parece balançar, podemos confiar na estabilidade de Deus. Em um mundo que gira tão rápido, precisamos de algo sólido ao qual nos agarrar. E essa rocha sólida é a imutabilidade de Deus. Ele não falhará, ele não se moverá e sempre será o nosso refúgio. Este salmo não é apenas para os tempos antigos, ele tem uma aplicação direta às nossas vidas hoje. Estejamos lidando com problemas pessoais, doenças ou incerteza econômica, a promessa de que Deus é refúgio e fortaleza continua válida. Já ouvi tantas histórias de pessoas que, em meio às piores circunstâncias, encontraram paz em Deus, não porque a situação mudou imediatamente, mas porque confiaram nele. E isso lhes deu uma paz e uma força que nada nem ninguém mais poderia oferecer. Além disso, como comunidade de fé, podemos ser uma extensão desse refúgio de Deus. A igreja tem um papel vital em tempos de crise. Podemos ser um lugar onde as pessoas encontram apoio, um espaço onde se sentem protegidas e fortalecidas. A oração em comunidade, o apoio mútuo e simplesmente estar presente para o outro são maneiras pelas quais podemos refletir o caráter de Deus. Não é apenas no que dizemos, mas em como vivemos e como cuidamos uns dos outros que mostramos que Deus é refúgio e fortaleza. Por fim, este salmo nos convida a cultivar uma mentalidade de paz. Não basta conhecer a promessa, precisamos vivê-la.
Podemos fazer isso através da meditação diária na Palavra de Deus, separando momentos para lembrar quem Ele é e quem somos nós sob sua proteção. Quando praticamos isso, conseguimos manter uma perspectiva de paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em caos. E essa paz que excede todo o entendimento é o que nos sustentará. É o que nos permitirá caminhar com confiança, sabendo que, aconteça o que acontecer, Deus é o nosso refúgio inabalável. Então, neste momento, se você se encontra em uma situação difícil, se sente que tudo ao seu redor está fora de controle, lembre-se disso. Deus é o seu refúgio. Nele você encontra fortaleza, e o socorro dele está sempre disponível ao seu lado, pronto para te sustentar em qualquer circunstância. Número 3, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Queridos amigos, hoje vamos nos aprofundar em uma das promessas mais poderosas que Deus nos deixou em sua palavra. Uma promessa que continua tendo uma relevância profunda em nossas vidas. Isaías 41:10 nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não é apenas uma frase bonita, é uma realidade que podemos experimentar diariamente, especialmente em tempos de crise, quando sentimos que tudo ao nosso redor está desmoronando. Deus começa com uma afirmação de impacto imediato: não temas. Em tempos de incerteza, quando as situações parecem esmagadoras, o medo tenta nos dominar. Mas Deus nos dá uma razão clara para não temer, porque eu sou contigo. Essas palavras não são superficiais, estão cheias de significado. Quando Deus diz que está conosco, não se refere a uma presença distante, mas a uma companhia íntima, real e constante. Ele caminha ao nosso lado, não importa quão escuro ou incerto seja o caminho. Essa presença muda tudo. Não quer dizer que os problemas desaparecerão, mas sim que não estaremos sozinhos em meio a eles. A presença de Deus é essencial para experimentar sua paz verdadeira. Existe uma grande diferença entre estar sozinho e sentir-se sozinho. Às vezes, mesmo cercados de pessoas, o peso do mundo sobre nossos ombros nos faz sentir abandonados. Mas mesmo quando não sentimos, Deus está ali. Podemos confiar que sua promessa de estar conosco não depende das nossas emoções do momento. A fé nos permite enxergar além do que sentimos e nos firmar na verdade da sua palavra. Em seguida, Deus diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Essa afirmação nos lembra da sua soberania, da autoridade e do poder dele. Não estamos colocando nossa confiança em alguém que não pode nos ajudar. Estamos confiando no Deus que criou os céus e a terra, o mesmo que sustenta o universo e tem controle absoluto sobre tudo. Ao reconhecermos que Ele é o nosso Deus, passamos a ver nossas circunstâncias com novos olhos. Aquilo que antes parecia impossível se torna pequeno diante da imensidão de quem nos sustenta. Deus não apenas nos pede que confiemos nele, Ele promete ajudar-nos. Eu te fortaleço. A vida pode ser cansativa. Há momentos em que sentimos que nossas forças estão no fim, mas Deus promete nos dar a força de que precisamos. Não é apenas força física, mas uma força interior que nos permite seguir em frente mesmo quando tudo em nós quer parar. Essa força vem do seu Espírito em nós, e é ela que nos dá resiliência para não desistir. Depois, Deus afirma: eu te ajudo. Aqui vemos que Deus não é um observador distante. Ele se envolve ativamente em nossa vida, oferecendo ajuda prática, real. Às vezes, essa ajuda chega de formas inesperadas, talvez por meio de uma pessoa, uma oportunidade ou até mesmo em meio a situações mais difíceis. Sua ajuda é constante,
E mesmo quando não percebemos no momento, ao olharmos para trás, enxergamos que Ele esteve presente o tempo todo. Finalmente, Deus promete: eu te sustento com a destra da minha justiça. Na cultura bíblica, a destra representa poder e autoridade. Deus não promete apenas nos manter de pé, mas nos sustentar com sua mão vitoriosa. Isso significa que, por maiores que sejam as batalhas, a vitória é garantida. Não por nossa força ou habilidades, mas pelo poder dele operando em nós e através de nós. Quando enfrentamos lutas, essa promessa nos assegura que Deus não apenas nos sustentará, mas também nos conduzirá à vitória. Queridos amigos, não importa o tamanho do desafio que você esteja enfrentando hoje, não tema. Deus está com você. Ele é sua força, sua ajuda e seu sustento. Confie no seu poder e na sua promessa. Número 4. Salmos 46, versículos de 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Essa simples declaração carrega um peso imenso quando pensamos nas dificuldades da vida. Todos nós passamos por momentos em que sentimos que o chão debaixo dos nossos pés está se desfazendo. Mas é justamente nesses momentos que essa promessa se torna um abrigo seguro. Deus é o nosso refúgio. No contexto bíblico, a palavra refúgio não representa apenas um lugar onde nos escondemos. É um lugar de segurança absoluta, onde nada nem ninguém pode nos atingir. Deus não é um abrigo temporário, mas sim um refúgio eterno e inabalável, que nos protege não apenas do perigo físico, mas também do emocional e espiritual. Quando as adversidades nos cercam, é fácil esquecer essa verdade. Mas imagine, por um instante, que o próprio Deus te cobre com suas mãos, que no meio da tempestade, Ele te envolve como um escudo impenetrável. Essa é a proteção que Deus oferece. A história está cheia de exemplos de pessoas que, confiando nessa promessa, encontraram proteção divina. Desde Davi, que fugia de seus inimigos e encontrou refúgio em Deus, até os dias de hoje, quando ouvimos testemunhos de pessoas que, em meio a situações extremas, sentiram a mão protetora de Deus sobre elas. Mas além de ser nosso refúgio, Deus também é a nossa fortaleza. E é aqui que tudo se aprofunda ainda mais. Nossa força humana é limitada. Chega um momento em que sentimos que não conseguimos mais continuar, que nossas energias se esgotaram. Mas é justamente aí que Deus intervém. A sua força se manifesta na nossa fraqueza. Não é uma força que apenas complementa a nossa. É uma força sobrenatural. Uma força que nos levanta quando não conseguimos mais caminhar. Pense em Paulo, que em sua carta aos Coríntios, disse que, quando era fraco, então era forte, porque a graça de Deus o sustentava. Quantas vezes já vimos isso em nossas vidas? Talvez em momentos de crise, quando pensávamos que não iríamos conseguir seguir em frente, sentimos uma força que não vinha de nós. Essa é a fortaleza de Deus. E ela não é apenas física, é uma fortaleza interior que nos permite enfrentar as tempestades com uma calma que surpreende a todos ao redor. Em seguida, vem o socorro de Deus. E não é qualquer tipo de ajuda, é um socorro bem presente. Deus não se atrasa, Ele não chega tarde. Às vezes, sentimos que a ajuda divina não chega no momento em que queremos, mas se olharmos com atenção, veremos que Deus sempre está lá, agindo no tempo certo. Seu socorro nem sempre se manifesta da forma como esperamos, mas Ele está presente. Pode ser através de uma palavra amiga, uma porta que se abre inesperadamente, ou até mesmo uma paz inexplicável em meio ao caos. A chave está em confiar e esperar, sabendo que Deus nunca nos abandona.
Hoje vivemos em um mundo tão instável, onde tudo parece mudar de uma hora para outra. Mas a promessa de Deus é clara: não temeremos. Mesmo que a terra se abale, mesmo que tudo ao nosso redor desmorone, somos convidados a uma confiança radical, uma fé que vai além do que os olhos conseguem ver. Mesmo que os problemas familiares, financeiros ou de saúde se apresentem como montanhas intransponíveis, podemos nos manter firmes, sabendo que Deus é a nossa rocha. O Salmo utiliza metáforas poderosas: a terra sendo removida, montes sendo lançados ao mar, águas agitadas. Essas imagens descrevem um cenário de caos, de total desordem, e muitas vezes nossas vidas se parecem com isso, como se tudo estivesse fora de controle. Mas no meio do caos há uma constante, e essa constante é Deus. Ele não muda, ele não se abala. Enquanto tudo mais desmorona, ele continua sendo a nossa estabilidade. A comunidade de fé também tem um papel vital nesse cenário. Não fomos feitos para caminhar sozinhos. A igreja, a comunidade de crentes, é um reflexo do refúgio de Deus. Em tempos de crise, é fundamental que nos apoiemos uns nos outros, que sejamos refúgio e fortaleza para o próximo. A oração, o consolo e o apoio mútuo são formas de sermos as mãos e os pés de Deus na vida do outro. Não é apenas o que dizemos, mas como vivemos e como cuidamos que mostra que Deus é refúgio e fortaleza. Por fim, na correria da vida moderna, é fácil esquecer essas verdades. Estamos tão ocupados, tão distraídos, mas precisamos de espaços de lembrança, momentos para meditar nessa promessa. Criar um refúgio pessoal, um espaço de oração, de meditação, onde possamos reencontrar o foco da mente e do coração na verdade de que Deus é o nosso refúgio. E com a tecnologia que temos, podemos usar aplicativos bíblicos, lembretes diários, ou até mesmo compartilhar essas verdades nas redes sociais para nos mantermos conectados às promessas. Então, em meio a qualquer tempestade que você esteja enfrentando hoje, lembre-se: Deus é o seu refúgio, sua fortaleza, seu socorro. Não tema, porque Ele está contigo. E nele você encontrará tudo o que precisa para vencer qualquer adversidade. Número 5, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Estas são palavras de Jesus, um convite direto, cheio de esperança para cada um de nós. Imagine o contexto em que Jesus disse isso. O povo vivia sob opressão romana, em meio a um sistema legalista imposto pelos fariseus, carregado de normas que pareciam impossíveis de cumprir. As pessoas estavam esgotadas, não apenas fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. E é nesse cenário pesado que Jesus surge, oferecendo algo que ninguém mais podia dar: descanso. E mesmo que esse convite tenha sido feito há mais de 2000 anos, ainda é extremamente atual, porque as cargas ainda existem, o estresse do trabalho, as tensões familiares, as preocupações com o futuro. Todos carregamos algo que nos oprime. Quando Jesus diz: "Vinde a mim", Ele não impõe condições. Não importa o seu passado, o que você fez ou o que está te preocupando. Esse convite é para todos. Não importa o estado da sua vida, você não precisa estar perfeito nem ter tudo resolvido para se aproximar dele. Na verdade, é no meio do seu cansaço e das suas cargas que Jesus te chama. Às vezes tentamos encontrar alívio em outras coisas, no entretenimento, no trabalho, em relacionamentos. Mas nada disso nos oferece o descanso que a alma realmente precisa. Jesus está nos dizendo que somente nele encontraremos esse descanso profundo, esse alívio que vai muito além do físico. Vamos falar por um momento sobre as cargas que carregamos. Elas podem vir de muitos lados,
Talvez você esteja enfrentando problemas no trabalho, com a constante pressão de corresponder às expectativas. Ou talvez sua carga seja emocional, ansiedade, tristeza ou até o medo constante de não saber o que vai acontecer amanhã. Todos conhecemos esse peso que parece nos afundar a cada dia. Muitas vezes, tentamos carregar tudo isso sozinhos, convencidos de que precisamos ser fortes, que devemos resolver tudo por nossa conta. Mas isso só nos leva a mais cansaço. Jesus nos oferece uma alternativa. Ele quer que entreguemos nossas cargas a Ele. Não significa ignorar os problemas, mas sim colocá-los em suas mãos, confiando que Ele sabe exatamente como lidar com o que nós não conseguimos. A promessa de Jesus é clara: e eu vos aliviarei. Não é um descanso temporário. Não é apenas dormir um pouco mais ou tirar um dia de folga. É descanso para a alma. É a paz que vem de saber que não estamos sozinhos, que não precisamos ter todas as respostas, porque Jesus está conosco, nos conduzindo pela mão. Esse tipo de descanso transforma a maneira como vemos os problemas. Mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato, nossa atitude muda, porque estamos confiando em alguém maior que nós. Jesus usa uma imagem poderosa ao falar sobre o seu jugo. Nos tempos antigos, o jugo era uma peça de madeira colocada sobre dois animais para que trabalhassem juntos carregando um fardo. Jesus nos convida a tomar o seu jugo. Mas, diferente de outros jugos que esgotam, o jugo de Jesus é leve. Por quê? Porque Ele não nos deixa carregar o peso sozinhos. Ele caminha ao nosso lado, compartilha o fardo e nos guia pelos momentos mais difíceis. Não se trata de carregar mais obrigações, e sim de aprender a andar com Jesus, sabendo que não estamos sozinhos. Jesus nos pede que aprendamos dele, que sejamos mansos e humildes, como ele foi. Essas duas qualidades, mansidão e humildade, são ferramentas poderosas para enfrentarmos a vida com serenidade. A mansidão não é fraqueza, é força sob controle. É saber quando agir com paciência, quando confiar em Deus sem se deixar levar pela ansiedade ou pela pressa. A humildade, por sua vez, nos permite reconhecer que não temos todas as respostas, que não somos autossuficientes e que precisamos da direção e da força de Deus. Quando vivemos com mansidão e humildade, estamos abertos à direção de Deus e encontramos um descanso profundo, porque paramos de lutar para manter o controle o tempo todo. Esse descanso que Jesus oferece é único. Não é um simples alívio passageiro, mas algo que transforma completamente nossa perspectiva. Nos permite ver os problemas de um lugar de paz, sabendo que Jesus tem tudo sob controle. A paz interior que vem de confiar nele não apenas nos acalma, mas nos fortalece para enfrentar qualquer circunstância. Também é importante lembrar que o jugo de Jesus é leve. O mundo frequentemente nos impõe cargas pesadas, expectativas, comparações, exigências. Mas Jesus não nos sobrecarrega com isso. O seu jugo é cheio de graça e quando vivemos sob sua direção, nossas cargas se aliviam, não porque desaparecem, mas porque sabemos que não estamos carregando sozinhos. Deus cuidará de cada uma delas. Podemos também meditar nas promessas de Deus, lembrando todos os dias que Ele está conosco, que não precisamos enfrentar tudo sozinhos. Jesus te convida hoje a entregar o que te pesa, a encontrar nele o descanso que sua alma tanto precisa. Ele está pronto para te receber, para caminhar contigo, para carregar os teus fardos e te dar uma paz que nada nem ninguém mais pode oferecer. Número 6, 2 aos Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando pensamos na frase, a minha graça te basta, é importante lembrar o contexto em que Paulo a ouviu. Paulo estava lutando com o que ele descreveu como um espinho na carne. Não sabemos exatamente o que era esse espinho. Alguns sugerem que poderia ter sido uma enfermidade física.
um problema emocional ou até mesmo uma tentação constante. O que sabemos é que era algo que lhe causava dor e fraqueza. 3 vezes ele pediu a Deus que o removesse, mas a resposta que recebeu foi surpreendente. Em vez de eliminar o problema, Deus lhe disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Às vezes oramos pedindo que Deus remova nossas dificuldades. Queremos que os pesos desapareçam, que os problemas se resolvam e que tudo volte ao normal. Mas há momentos em que Deus, em vez de tirar o problema, nos dá algo muito maior: a sua graça. A graça de Deus é suficiente. E foi isso que Deus disse a Paulo. Às vezes, Deus não elimina nossas dificuldades porque, através delas, Ele quer nos ensinar algo mais profundo, a depender da sua graça e não da nossa própria força. E é aí que encontramos uma das maiores paradoxos da vida cristã. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Essa é uma ideia contra a cultura do mundo atual, que nos ensina a sermos fortes, a não demonstrar vulnerabilidade, a manter sempre uma imagem de sucesso e autossuficiência. Mas Deus nos diz algo completamente diferente. Quando somos fracos, então é que somos fortes, porque é nesse lugar de fragilidade que o poder dele se manifesta com mais clareza. Por quê? Porque quando somos fracos, reconhecemos que não podemos fazer por nós mesmos. Deixamos de lado nosso orgulho, nossa autoconfiança, e permitimos que Deus trabalhe em nós. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que experimentaram o poder de Deus em meio à fraqueza. Moisés, por exemplo, era gago e se achava incapaz de liderar o povo de Israel. Mas foi justamente através dessa limitação que Deus o usou para libertar uma nação. Gideão, um jovem cheio de inseguranças, foi escolhido por Deus para vencer uma batalha impossível. Deus sempre escolhe os fracos, aqueles que o mundo descartaria, para demonstrar a força do seu poder. Paulo chegou a um ponto em que não apenas aceitou sua fraqueza, mas se gloriou nela. O que ele estava dizendo é que aprendeu a abraçar suas limitações, porque sabia que era exatamente nessas áreas frágeis que o poder de Deus brilhava com mais intensidade. O mesmo vale para nós. Em vez de esconder nossas fraquezas, podemos apresentá-las a Deus, confiando que Ele as usará para manifestar a sua glória. A graça de Deus não é apenas um conceito abstrato. É algo que podemos experimentar de forma real e concreta em nossas vidas. Talvez você já tenha passado por momentos em que se sentiu completamente esgotado, achando que não conseguiria continuar, e mesmo assim encontrou forças para seguir em frente. Isso é a graça de Deus em ação. Às vezes ela chega por meio de uma palavra de encorajamento, outras vezes por uma porta que se abre inesperadamente. Mas em todas essas situações é a graça de Deus que nos sustenta. Um dos maiores desafios que enfrentamos é a tentação da autossuficiência. Desde cedo, aprendemos que precisamos ser fortes, depender apenas de nós mesmos. Mas a autossuficiência nos afasta de Deus, nos impede de reconhecer nossa necessidade da presença e do poder dele. O mundo diz que confiar em nossas próprias forças é o único caminho para vencer. Mas Deus nos convida a algo diferente. A confiar nele, a depender do seu poder e a parar de lutar com nossas próprias mãos. Quando reconhecemos nossas fraquezas e nos rendemos a Deus, experimentamos algo maravilhoso. Nossas fraquezas se transformam em nossas maiores fortalezas, porque são os lugares onde Deus pode agir com mais intensidade. Já ouvi histórias de pessoas que, mesmo enfrentando desafios gigantescos, conseguiram seguir em frente graças à força que Deus lhes deu. Suas fraquezas se tornaram testemunhos vivos da graça e do poder de Deus. Então, como aplicamos essa verdade em nossa vida diária? Primeiro, precisamos lembrar que nossas fraquezas não são motivo de vergonha.
Elas são oportunidades para Deus mostrar seu poder através de nós. Quando você enfrentar dificuldades, em vez de se concentrar no que você não pode fazer, lembre-se, a graça de Deus é suficiente. Você pode meditar nessa verdade, orá-la diariamente e permitir que ela molde sua perspectiva. E não fomos chamados para enfrentar tudo sozinhos. Como comunidade de fé, precisamos aprender a compartilhar nossas lutas, a sermos vulneráveis uns com os outros. Quando abrimos o coração, permitimos que Deus haja não só em nós, mas também através de nós. A igreja pode ser um espaço onde a graça de Deus se manifesta com poder, especialmente quando nos apoiamos mutuamente em nossas fraquezas. Então, se hoje você se sente fraco, se está enfrentando algo que parece impossível, lembre-se dessas palavras: a minha graça te basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é justamente nesse lugar de maior vulnerabilidade que o poder de Deus pode brilhar com mais força. Número 7, Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em momentos de incerteza e desafios, muitas vezes buscamos algo que nos traga estabilidade e esperança. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos oferece uma dessas promessas divinas que podem transformar a maneira como enxergamos a vida e os desafios que enfrentamos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa declaração não é uma suposição, é uma afirmação de confiança na fidelidade de Deus. Paulo usa a palavra sabemos para enfatizar a certeza com que podemos sustentar essa verdade. Uma certeza que não se baseia nas circunstâncias mutáveis, mas sim no caráter imutável de Deus. Essa promessa abrange todas as coisas, o que significa que não apenas os bons momentos, mas também os desafios, as dificuldades, e sim, até mesmo nossos erros e fracassos fazem parte do plano de Deus. Nada escapa da soberania divina. Deus usa até mesmo nossas lutas e dores para nos moldar e nos conduzir a um bem maior. Um bem que muitas vezes está além da nossa compreensão imediata. Mas o que realmente significa bem nesse contexto? Esse bem do qual Paulo fala vai muito além de prosperidade passageira ou da ausência de sofrimento. Ele se refere a algo mais profundo e eterno. O verdadeiro bem é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, crescermos espiritualmente e nos prepararmos para a eternidade com Deus. Esse foco no crescimento espiritual e no caráter cristão muda completamente a maneira como podemos experimentar e reagir às provações da vida. Os destinatários específicos dessa promessa são os que amam a Deus. Amar a Deus vai além de um sentimento. Se reflete em uma vida de obediência, na busca constante por sua presença e em uma confiança que se aprofunda mesmo em meio à adversidade. Esse amor se manifesta num relacionamento vivo e dinâmico com Deus, onde nosso maior desejo é conhecê-lo mais e ver seu reino crescer através de nossas vidas. Por trás de cada circunstância que enfrentamos, há um propósito divino. Deus não permite sofrimento sem sentido. Cada provação, cada desafio que enfrentamos é projetado para nos equipar, nos fortalecer e nos preparar para cumprir os propósitos que Ele tem para nós. Enfrentar isso requer uma perspectiva que não esteja limitada ao aqui e agora, mas que se estenda a uma visão eterna, onde podemos confiar que há um plano maior e um propósito mais amplo, mesmo que ainda não possamos vê-lo claramente. Viver segundo Romanos 8:28 implica dar passos concretos em direção a uma confiança ativa em Deus. Significa manter a fé mesmo quando as respostas parecem distantes e os céus parecem de bronze. Através da oração, da meditação nas Escrituras e da comunhão com outros crentes, encontramos forças para perseverar e enxergar além das circunstâncias imediatas.
Além disso, a gratidão tem um papel transformador na forma como experimentamos a vida. Ao adotarmos uma atitude de gratidão, mesmo em meio às provações, podemos começar a perceber como Deus está movendo todas as coisas para o nosso bem. Essa perspectiva nos ajuda a manter o foco nas provisões e bênçãos de Deus, fortalecendo nossa saúde mental e espiritual, e nos permitindo viver cada dia com esperança e energia renovadas. Compartilhar nossas experiências também é essencial. Nossas histórias pessoais de como Deus tem agido em nossas vidas são ferramentas poderosas que podem trazer esperança e encorajamento a outros. Ao compartilharmos como temos visto a fidelidade de Deus em ação, não apenas fortalecemos nossa própria fé, mas também inspiramos outras pessoas a confiarem em Deus em meio às suas próprias lutas. Número 9. Deuteronômio 31, versículo 6. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, teu Deus, é quem vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Esse é o chamado de Deus para nós quando enfrentamos os momentos mais difíceis da vida. Quando nos deparamos com desafios que parecem intransponíveis ou quando o medo tenta dominar nosso coração. Pense no momento em que essas palavras foram pronunciadas por Moisés ao povo de Israel. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, mas seu líder, Moisés, não estaria com eles. Eles teriam que enfrentar novas batalhas, assumir novas responsabilidades, e a incerteza era enorme. Assim como eles, nós também enfrentamos transições e desafios. Talvez hoje você esteja passando por uma grande mudança em sua vida, sentindo que tudo está fora de controle. Mas essa promessa é para você. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Aqui vemos que Deus não nos chama à passividade. Ele nos convida a agir com coragem. Não é apenas uma questão de ser otimista ou positivo. É uma coragem que nasce da fé. Uma fé que confia profundamente que Deus está conosco. Esse tipo de esforço espiritual não se parece com o esforço que o mundo exige. Não é sobre se esgotar tentando controlar tudo, mas sim sobre depender de Deus enquanto fazemos a nossa parte. Como podemos cultivar essa fortaleza espiritual? Através da oração, do estudo da palavra e da obediência diária. É um esforço constante para estar mais perto de Deus, para que quando o desafio chegar, estejamos prontos, não com nossas próprias forças, mas com a força dele. Esforçai-vos e tende bom ânimo também significa não nos deixarmos dominar pelo medo. Deus continua dizendo: não temais, nem vos atemorizeis diante deles. E quem são esses eles em nossas vidas? Às vezes, são nossos próprios medos internos, a dúvida, a ansiedade, a insegurança. Outras vezes, são problemas externos que parecem grandes demais, uma doença, uma crise financeira ou um conflito em um relacionamento. Mas Deus nos diz que não devemos temer. Existe uma diferença entre o medo prudente, que nos leva a tomar decisões sensatas, e o medo paralisante, que nos impede de avançar. Esse medo que nos paralisa não tem lugar na vida de quem sabe que Deus vai com ele. É importante lembrar disso. O Senhor, teu Deus, é quem vai contigo. Você não está sozinho. Você não está enfrentando suas batalhas com suas próprias forças. Deus, o Criador do Universo, o Todo-Poderoso, vai à sua frente. Essa verdade transforma completamente como enfrentamos os desafios. Não importa quão grande seja o problema ou quão incerto pareça o futuro. Se sabemos que Deus vai conosco, podemos caminhar com confiança. Deus não é um espectador distante. Ele não está te observando de longe, esperando que você consiga sozinho. Ele caminha ao seu lado. Ele te sustenta quando você tropeça. Ele te guia quando você não sabe para onde ir. A presença de Deus
é real e podemos experimentá-la de maneira tangível. Muitas vezes, é nos momentos mais sombrios que mais sentimos a mão de Deus sobre nós. E Ele não apenas está conosco, mas também prometeu: não te deixará nem te desamparará. Essa é uma promessa poderosa. Ao longo da história, Deus tem sido fiel à sua palavra. De Abraão a Moisés, de Josué a Davi e até os dias de hoje. Deus nunca abandonou os seus. Ele não vai te deixar sozinho em meio às dificuldades, mesmo quando você sente que ninguém te entende ou que todos te viraram as costas. Deus continua ali. Ele não vai embora quando as coisas se complicam. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele se mostra ainda mais presente. Sabemos que as transições da vida não são fáceis. Israel estava prestes a cruzar o Jordão, encarando um futuro incerto, com novos líderes e batalhas. E da mesma forma, nós enfrentamos nossos próprios Jordões. A mudança de emprego, uma nova fase na família ou qualquer situação que exija coragem. Mas assim como Deus garantiu a Israel que estaria com eles, Ele também está conosco em cada transição. A chave é nos prepararmos espiritualmente para esses momentos. Não podemos esperar o desafio chegar para buscar a Deus. Precisamos estar em comunhão constante com Ele, fortalecendo nossa fé, aprendendo a depender da sua presença, para que quando chegar o momento de cruzar nossos próprios rios, o façamos com coragem e segurança. Uma das formas mais poderosas de cultivar essa valentia é através da adoração. O louvor nos conecta ao coração de Deus, nos lembra da sua grandeza, fidelidade e poder. Quando adoramos a Deus no meio das dificuldades, algo muda dentro de nós. As circunstâncias podem não mudar de imediato, mas nossa perspectiva muda. A adoração nos dá a força necessária para continuar. Davi sabia disso quando adorava a Deus nas cavernas. Paulo e Silas sabiam disso quando cantavam hinos na prisão. E nós também podemos experimentar essa transformação quando escolhemos adorar a Deus no meio dos nossos desafios. Essa mensagem de coragem não é só para uma fase da vida. Ela é relevante em todas as idades e circunstâncias. Para os jovens que tomam decisões sobre o futuro, para os adultos que lidam com as responsabilidades da vida familiar e profissional, e para os mais velhos que enfrentam as mudanças da idade e da saúde. Em cada uma dessas etapas, as palavras de Deuteronômio 31 nos lembram: não precisamos caminhar sozinhos. Podemos ser corajosos porque Deus vai conosco. Então hoje, não importa qual desafio você esteja enfrentando, qual medo esteja te travando, ou qual mudança esteja acontecendo em sua vida, você pode ter a certeza de que Deus está contigo. Ele te chama a se esforçar, a ter ânimo e a confiar que Ele jamais te deixará, nem te desamparará. Com essa promessa, você pode caminhar com valentia, sabendo que o Deus do universo caminha ao seu lado, guiando cada passo do seu caminho. Número 10, João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em João 16, Jesus nos deixa uma das promessas mais poderosas e consoladoras. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras foram ditas por Jesus em um momento crucial, pouco antes de ser preso e crucificado. Ele sabia que seus discípulos enfrentariam dias difíceis, cheios de medo e incerteza, e queria prepará-los. Ele desejava que entendessem que, mesmo com as tempestades da vida, nele eles encontrariam paz. Hoje, essa promessa continua tão atual quanto naquele tempo. Jesus não nos promete uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, nos alerta que enfrentaremos aflições. Todos passamos por momentos de dor, perdas e desafios que parecem nos esmagar.
Às vezes, a vida cristã é mal interpretada como uma garantia de sucesso constante. Mas a realidade, como Jesus disse, é que teremos aflições, sejam problemas financeiros, doenças, conflitos familiares ou crises pessoais. As dificuldades fazem parte da nossa experiência em um mundo caído. No entanto, Jesus não apenas nos diz que haverá aflições. Ele nos oferece algo muito maior: paz no meio delas. E essa não é a paz que o mundo oferece, frágil, baseada na ausência de problemas. A paz que Jesus nos dá é diferente. É uma paz que transcende as circunstâncias, que permanece firme mesmo quando os ventos sopram com força. É aquela calma que sentimos quando, mesmo com ondas agitadas ao redor, sabemos que nosso barco está sendo guiado por alguém que já venceu o mundo. Mas como podemos experimentar essa paz em meio às nossas tempestades? Uma das chaves é reconhecer a diferença entre a paz do mundo e a paz de Cristo. A paz do mundo depende do que acontece ao nosso redor. Se tudo vai bem, conseguimos ficar tranquilos. Mas a paz de Cristo não depende das circunstâncias externas, e sim de uma confiança interior de que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece estar fora de controle. Podemos cultivar essa paz através da oração, entregando nossas preocupações a Deus e lembrando que Ele tem o controle de cada situação. Jesus nos dá uma razão poderosa para confiar. Eu venci o mundo. Quando Jesus declara isso, ele está afirmando sua vitória final sobre o pecado, a morte e tudo aquilo que tenta nos separar de Deus. Mesmo que nossas lutas pareçam insuperáveis, a vitória de Cristo nos assegura que o mal e o sofrimento não terão a última palavra. Não importa quão grande seja o desafio que você esteja enfrentando hoje, Cristo já venceu. A vitória dele é a nossa vitória. E essa verdade nos dá força para seguir adiante, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Confiar em Deus é um ato de fé. Às vezes, confiar no meio da tempestade exige coragem. É fácil confiar quando tudo vai bem, mas a verdadeira confiança se revela quando enfrentamos situações que não compreendemos. E é nesses momentos que podemos escolher nos apegar à promessa de Jesus. Desenvolver uma confiança inabalável em Deus não acontece da noite para o dia, mas à medida que enfrentamos provações e vemos a fidelidade de Deus em ação, nossa fé se fortalece. Como aplicar essa promessa de João 16 no dia a dia? Uma forma prática é ter esse versículo sempre presente como uma âncora espiritual. Quando as tempestades da vida tentarem nos abalar, podemos lembrar: Jesus nos prometeu paz, e Ele já venceu o mundo. Meditar nesse versículo, repeti-lo em voz alta e orar com base nele nos ajuda a manter a paz em meio ao caos. Também é importante ter uma rotina de oração e meditação que nos conecte à presença de Deus, nos lembre da vitória de Cristo e nos permita experimentar essa paz diariamente. Não precisamos enfrentar as dificuldades sozinhos. A comunidade de fé é um recurso precioso nos tempos de aflição. A igreja, nossa família espiritual, pode ser o lugar onde encontramos consolo, oração e apoio nos momentos em que mais precisamos. Muitas vezes, diante das dificuldades, somos tentados a nos isolar. Mas Deus nos chama a compartilhar nossas cargas e a apoiar uns aos outros. Não há nada mais poderoso do que saber que não estamos sozinhos, que temos uma comunidade que ora por nós e nos encoraja a continuar confiando na vitória de Cristo. Deus usa as aflições para nos transformar. Mesmo quando não entendemos no momento, as dificuldades nos moldam, nos fortalecem e nos aproximam mais de Deus. É através das provações que aprendemos a depender dele de forma mais profunda. Não é fácil, mas ao final podemos ver como Deus usou esses momentos para desenvolver nosso caráter e fortalecer nossa fé. Por fim, nossa paz em meio às tempestades pode ser um testemunho poderoso para aqueles que nos cercam.
Vivemos em um mundo cheio de caos e ansiedade, e quando os outros veem que, apesar das dificuldades, temos uma paz que excede o entendimento, isso chama a atenção. Tornamo-nos embaixadores da paz de Cristo, levando esperança aos desesperançados e lembrando ao mundo que em Cristo há vitória. Então, queridos amigos, não importa a tempestade que você esteja enfrentando hoje, em Cristo você pode ter paz. Ele venceu o mundo, e essa vitória também é sua. Caminhamos juntos por estas promessas poderosas da Palavra de Deus. Promessas que nos lembram que não estamos sozinhos, que temos um refúgio nele, uma fortaleza e uma paz que excede todo o entendimento. Ao longo das nossas lutas, dificuldades e desafios, Deus nos sustenta com sua mão forte e vitoriosa. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, seja uma tempestade emocional, uma batalha espiritual ou um desafio na sua vida cotidiana, lembre-se de que em Cristo temos a vitória garantida. Meu convite para você é que continue confiando em Deus, que siga buscando a sua presença e que permita que a paz dele preencha cada cantinho da sua vida. Ele nunca te deixará, nunca te abandonará e está contigo a cada passo do caminho, te guiando, fortalecendo sua fé e te conduzindo em direção ao propósito que ele tem para você. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão sobre as promessas de Deus. Te encorajo a guardar esses versículos no coração e permitir que eles transformem sua vida. Sigamos caminhando com confiança e coragem, sabendo que o Deus Todo-Poderoso caminha ao nosso lado. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe abundantemente. Até breve.